Olá, sexto ano, sejam todos bem-vindos novamente. Hoje vamos dar início à nossa videoaula 6, em continuação à nossa videoaula 5, que falou sobre figuras geométricas planas, ponto, retas e plano. A nossa videoaula de hoje vai falar sobre os ângulos, que está localizado no livro de vocês na página 123 a 126. E lembrando também fazer o exercício do livro de vocês, ok? Sobre ângulos, que está na página 127 a 130. Conhecendo um pouquinho mais sobre o nosso livro. Ângulos. Mas antes da gente falar sobre ângulos, bora só relembrar um pouquinho sobre a nossa aula passada. Classificação das retas. Segmento de reta tem começo e fim. Semirreta tem começo e não tem fim. Reta não tem começo e nem tem fim. Observação: vértice é a mesma coisa que ponto de origem da reta. Novamente, vértice é a mesma coisa do que ponto de origem da reta. O que é o ângulo? Os ângulos estão presentes em quase todos os objetos em nossa volta e na natureza. Veja a seguir alguns exemplos de como é fácil identificá-los. Exemplos de ângulos. Veja o ângulo formado pelo bico e asas desta asa delta que está em vermelho aí, gente. Da mesma forma, gente, olha só, a vela deste veleiro. O ângulo formado pela montanha e o mar. O ângulo formado, gente, pelo corrimão das escadas. O encontro, gente, olha só, do pilar e da passarela. Gente, nós já falamos também. O encontro do quê? Do pilar, da nossa parede, a nossa porta, as nossas janelas. Gente, tudo que tenha retas, semirretas, segmentos de reta, formam ângulos. Construindo os ângulos. Gente, definição geométrica de ângulo. Ângulo é a reunião de duas semirretas distintas que têm a mesma origem. Observe as figuras abaixo. Gente, olha só. Segmento de reta OA, segmento de reta OB. Então, gente, olha só. Como falou lá novamente. Ângulo é a reunião de duas retas distintas que têm a mesma origem. Observando a figura, verificamos que a figura é formada pelas semirretas OA e OB, como eu falei para vocês, ok, gente? Lembre-se, sempre veja, para formar o ângulo tem que ter duas semirretas. Ângulos congruentes. Ângulos congruentes são aqueles que possuem a mesma abertura. Observando as figuras ao lado, verificamos que os ângulos A e B e C e D são congruentes, pois têm a mesma abertura. Gente, olha só, o que seria esta mesma abertura? A inclinação deles. Se uma tem 90 graus, a outra também tem 90 graus. Caso elas tenham, vai ser chamado de ângulo congruente. Então, gente, novamente, se tem a mesma abertura, são chamados de ângulos congruentes. Então, olha aqui, unidade de medida dos ângulos. No exemplo dado, como vocês podem ver, gente, olha só. Ele deu o quê? C ângulo D é a unidade de medida do ângulo AOB, pois tornamos como padrão de comparação. Eu consigo comparar as medidas. Mas, gente, nós também temos a unidade padrão, que é o grau. Mas, para que não haja essa confusão, gente, foi criada a unidade padrão, graus. Unidade de medida de ângulos. O grau corresponde a 1/180 de um ângulo formado por duas semirretas, A e B, opostas, como vocês podem ver, gente, olha só, na figura aí. Eu tenho um ângulo de 180 graus. A minha reta em si, gente, ela forma esse ângulo de 180 graus. Onde você pode ver aí
que eu tenho o 1 grau aparecendo. 1 grau de um total de 180 graus. Medindo os ângulos. Para medir ângulos em graus, utilizamos um instrumento chamado transferidor, que vocês podem ver, gente, aí na figura ao lado. O transferidor, existe dois tipos. Este que vocês estão vendo aí, que tem 180 graus, assim como tem o outro que faz a volta completa de 360 graus. Certo? Representamos as medidas em graus com o símbolo graus. Por exemplo, 35 graus. Como usar o transferidor? Para medir um ângulo dado, devemos posicionar o transferidor de uma forma que seu centro possa coincidir com o vértice do ângulo. Ou seja, como vocês podem ver aqui, gente, olha só, eu tenho o ângulo, eu tenho lá a semirreta OA e tenho a semirreta OB. Lá no Ozinho é onde vai ficar, gente, a minha marcação. Eu tenho um risco nesse meu transferidor que mede certinho aonde eu tenho que colocá-lo para verificar o posicionamento e fazer a medida do meu ângulo. Exemplo 2 lá. A semirreta OA deve passar pelo zero do transferidor, que é a marcação que eu falei para vocês. 3. Fazemos então a leitura da medida do ângulo, observando a marcação do transferidor, por onde passa a semirreta OB. 4. No caso da figura ao lado, o ângulo mede 60 graus. Classificação dos ângulos, gente. Os nossos ângulos eles são classificados de várias maneiras. E um deles é o ângulo nulo. O que é o ângulo nulo? Aquele que está marcando 0 graus. Ângulo nulo, aquele que está marcando 0 graus. Ângulo agudo, aquele que está marcando menos de 90 graus. Se o ângulo marca menos de 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo. Ângulo reto, aquele ângulo que marca exatamente 90 graus. Novamente, ângulo reto é aquele que marca exatamente 90 graus. Ângulo obtuso, aquele que marca acima de 90 graus. Ele é maior que 90 graus. Professor, 91 graus é um ângulo obtuso? Sim, porque ele é maior que 90 graus. E o nosso ângulo raso ou de meia volta é aquele ângulo que é igual a 180 graus. 180 graus, ângulo raso. Maior que 90 graus, ângulo obtuso. Exatamente 90 graus, ângulo reto. Menor que 90 graus, ângulo agudo. Tem 0 graus, é o ângulo nulo. Então, gente, esta foi a nossa videoaula de hoje. Espero ter ajudado vocês. Nos vemos na próxima aula. Tchau!